Olá, esse é o nosso último encontro dessa série sobre a liberdade e o tema desse nosso encontro é liberdade de vocação. Nós vimos falando o quanto que é importante levarmos em conta uma série de questões, uma série de elementos, uma série de definições para a gente entender melhor, viver melhor a nossa liberdade. E eu não gostaria de, nesse encontro, retomar tudo aquilo que eu escrevi, já passei para vocês meditarem, mas gostaria de pontuar alguns elementos. Em primeiro lugar, é importante que a gente recorde que tudo aquilo que nós vimos antes é fundamental para a gente discernir uma vocação de modo realmente livre. Entender o que é liberdade, ou seja, que não se trata de um fechamento em si mesmo, mas viver isso numa relação com os outros e, portanto, a liberdade não significa fazer tudo aquilo que nós pensamos que devamos fazer porque eu decidi assim, mas a relação com os outros também vai me ajudando a viver realmente a minha liberdade na responsabilidade. A liberdade é relacional, a gente dizia isso. Depois a gente viu o quanto que há certas inclinações em nós, que nós chamamos das paixões, que podem limitar a nossa liberdade, pode até tolir a nossa liberdade. E é preciso trabalhar essas paixões ao longo da nossa vida, é preciso reconhecê-las e trabalhá-las também, obviamente, com a graça de Deus, mas adquirindo as virtudes, né? Que são aquelas disposições habituais para fazer, buscar o bem constantemente. Então, isso é fundamental para nós. No texto que eu passei para vocês, eu volto a tratar muito do nosso dia a dia. O quanto que é importante a gente saber lidar com o tempo, com o dinheiro, com os bens materiais, para que sejamos realmente livres em relação a tudo isso. Olha aí a palavrinha relação, né? Livres em relação a tudo isso, para podermos, então, nos disponibilizarmos, sobretudo numa perspectiva missionária. Eu trouxe muito isso para vocês a partir do texto do Papa Francisco, A Alegria do Evangelho, no qual ele nos recorda que nós somos essencialmente, essa frase dele é muito forte, né? Eu sou uma missão. Sobretudo para nós que acreditamos que somos batizados e inseridos, portanto, no corpo da igreja, cuja essência é a missão, nós, obviamente, temos esse dinamismo missionário a todo momento. E para isso é preciso uma disponibilidade, né, na nossa vida. E, portanto, uma reflexão sobre aquilo que nos condiciona, aquilo em relação ao qual nós estamos muito apegados, né? O desapego é fundamental para que a gente possa fazer escolhas verdadeiramente livres. Então, esses elementos eu fui trazendo ali para nós, para que a gente possa pensar, de fato, como relacionar a vocação, o discernimento de uma vocação com a minha liberdade. Eu trouxe também essa frase forte de Santo Agostinho, né? Ama e faze o que tu queres. É uma frase muito forte, justamente, não posso entender o amor ali de modo sentimental ou sentimentalista, né? Somente, e muito menos, obviamente, o amor-paixão. É claro, está ligado aos sentimentos, né? A paixão, como nós falamos também. Então, não posso entender o amor desse modo. O amor que Santo Agostinho ali entende, sobre o qual ele está falando, é o amor ágape, né? Que é próprio da tradição cristã, que se relacionou com dois outros aspectos do amor que a tradição grega vinha trabalhando e que se perpetuou ao longo da história, né? O eros e a filia. Não vou entrar nesse assunto agora, mas Santo Agostinho está falando do amor ágape. Ama, quer dizer, queira o bem do outro, para lembrar a definição de amor que Papa Francisco recorda também na Alegria do Amor, né? Essa exortação apostólica pós-sinodal sobre a família. Amar é querer o bem do outro, ou se alegrar com a felicidade do outro, ou se alegrar pela existência do outro. Eu me alegro porque tu existes, né?
Aristóteles já dizia isso também, né? É desejar a felicidade ou se alegrar com a felicidade do outro. Então, esse é o amor. Ama e faz o que tu queres. E isso dá, de fato, uma orientação para nós, né? Faz o que tu queres significa empenhar a nossa vontade e, portanto, a nossa liberdade. Isso é fundamental para nós. Se nós procuramos viver isso no dia a dia, os chamados de Deus, ou o chamado de Deus, a vocação que nós tivermos, será muito bem acolhida por nós, né? É preciso que a gente lembre que o primeiro chamado que Deus tem para cada um de nós é que sejamos filhos e filhas seus, e que vivamos segundo a sua vontade. Esse é o primeiro chamado, né? Depois, qualquer outro tipo de vocação é uma modalidade de vivermos esse chamado nesse mundo. Mas o chamado primordial é sermos filhos e filhas de Deus, sermos cristãos, né? Sermos batizados, sermos resgatados por Ele. Ele nos chama a segui-lo. Isso é fundamental para nós. Isso nos ajuda muito a pensar as vocações de modo livre também, porque senão a gente faz de uma vocação, podemos fazer de uma vocação um certo estandarte, um troféu a ser buscado, porque eu coloco isso também, né, no que escrevi para vocês. Posso ter sentimentos assim, olha, vou ser reconhecido porque me consagro nisso ou naquilo, porque me torno isso ou me torno aquilo. Talvez eu não esteja sendo muito livre, mas condicionado, orientado por desejos e sentimentos que não revelam uma pureza em si mesmos, né? Mas ainda uma necessidade de amadurecimento daquilo que eu busco. Então é importante que no nosso dia a dia a gente procure viver isso de um modo fiel, porque depois a escolha de uma vocação ela vai se basear, né, sobre isso, ou seja, ela vai se assentar sobre esse estilo de vida que nós tivermos criado, que nós criarmos pouco a pouco, né? Então é fundamental que a gente entenda isso, né? Agora, é verdade que quando a gente relaciona essas temáticas amor e liberdade, muitas questões podem surgir. Dentre elas, quando nós olhamos várias figuras importantes da Bíblia, como que Deus chama na Bíblia, eu não tratei disso no meu texto, mas muitas pessoas gostam de trabalhar, né, o tema da vocação a partir dos chamados que nós encontramos na Bíblia. É importante que a gente se recorde que pode parecer para nós, quando lemos hoje uma história de um chamado na Bíblia, que tudo foi muito redondinho, tudo muito certinho, né? Tudo bem encaixadinho, e disso nós deduzimos que há quase que uma predestinação. Como se Deus tivesse predestinado aquelas pessoas a serem aquilo, e eles não teriam como fugir daquele destino, né? Até para usar uma palavra muito usada no mundo grego, e que justamente é a diferença da relação que o Deus de Jesus Cristo tem conosco, que não é aquela relação que os deuses do Olimpo tinham com os seres humanos, ou seja, a relação que nós vemos nos mitos, não é? Tanto greco-romanos, mas também vamos encontrar isso nos mitos babilônicos e em outros também, é de uma predestinação. O ser humano não tem como fugir, ele tem que fazer aquilo. É o fato, se chama no latim, né? O fato. Ele é predestinado, ele tem um destino a ser cumprido, e se ele não cumprir, ele vai pagar diante dos deuses. Ora, no nosso caso, essa é uma marca muito própria, desde o início das Escrituras, desde o início da história do povo com Deus, ou da humanidade com Deus, né? Porque a Bíblia nos conta a história de toda a humanidade com esse Deus que nós vamos pouco a pouco conhecendo, se revelando por meio da história de Israel, e se conclui, né? Essa revelação se conclui, se concretiza, se cumpre plenamente em Jesus Cristo, mas não deixa de acontecer ainda, porque Deus é infinito, nós vamos aprofundando quem é esse Deus e como ele se relaciona conosco. Então, o modo como Deus se revela desde o início é diferente do modo como os deuses do Olimpo, os deuses
do panteão se relacionam com os seres humanos, porque Deus, de fato, reenvia às pessoas a sua responsabilidade, né? Coloca nas mãos das pessoas a responsabilidade pela condução da vida. Ele propõe, como tem lá no livro de Deuteronômio, não é? Ele diz, olha que eu coloco diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. É claro que ele propõe com força, escolhe, pois, a vida, mas é liberdade do ser humano de escolher entre um caminho e outro. Então, é importante que a gente desfaça uma certa imagem que pode vir espontaneamente em nós, sobretudo se temos uma vida de caminhada na igreja, desde pequeno, etc. e tal, porque a gente tem a imagem dos santos, a gente vê todo esse grupo de pessoas, né, foram escolhidas por Deus e parece que não tinham como fugir dessa escolha. Deus, obviamente, quer que o ser humano responda em liberdade, plenamente em liberdade, para justamente a liberdade se realizar na relação, né? E não simplesmente porque ele diz, olha, você vai fazer isso, eu estou te escolhendo para fazer isso e pronto, não tem como você fugir. Claro, temos histórias lá, né, que nos mostram como que Deus insiste. Por exemplo, a história de Jonas, na verdade, Jonas tenta fugir desse chamado de anunciar Nínive a conversão, porque estava próximo, digamos, a sua destruição, e Jonas tenta fugir, etc. e tal, não é? Depois o profeta também vai dizer, né, que resistiu, mas não tinha como resistir a Deus e acabou cedendo, né, porque não tinha como resistir. Obviamente que Deus não desiste também de um chamado que ele faz a algumas pessoas, né? E a gente percebe que há uma insistência, sim, mas há a postura ou a atitude de cada um de assumir livremente ou não aquilo que Deus propõe, porque Deus não quer que nós nos sintamos obrigados a fazer por medo, não é? Porque aí já entra paixão novamente, então não seria liberdade. Aí eu tenho medo, eu vou responder porque eu tenho medo de depois eu ficar amaldiçoado pelo resto da minha vida. Isso eu tô agindo em função da minha paixão, não de modo livre, não de modo livre, né? Estou agindo em função da minha paixão. Então é preciso que eu tenha essa liberdade. Por isso que no texto tem uma frase que eu gosto muito, né? Que é essa pela qual eu afirmo que, deixa eu me pegar aqui, é preciso adquirir uma liberdade, passou um errinho aqui, um A a mais, uma liberdade de viver sob o olhar de Deus. Viver essa liberdade sob o olhar de Deus. Saber que Deus me conhece profundamente, que sabe tudo aquilo que eu vivo, que sabe das minhas angústias, que sabe das minhas limitações, que conhece os meus pecados, que conhece as minhas fragilidades, né? E viver sob esse olhar de Deus livremente significa assumir responsavelmente tudo aquilo que eu faço, não por medo, não por coerção, não por intimidação, mas porque eu me sinto realizado se respondo àquilo que Deus me propõe, não é? Eu percebo, mais até do que sentir, né? Eu percebo que eu vou me realizar. Aí, entre os critérios de discernimento, não é o tema aqui, né? Como fazer um bom discernimento, mas na temática do discernimento, nós temos, obviamente, a relação com a liberdade, né? Porque quando se faz um discernimento, se faz um caminho para se realizar escolhas, certo? Então, a temática do discernimento, que hoje na igreja nós escolhemos muito da tradição inaciana, né? E que nos traz alguns elementos, algumas orientações muito práticas, como aquela, por exemplo, que diz que é preciso ter paz, né? Quando se toma uma decisão e depois da decisão.
Não posso tomar uma decisão na euforia. Olha aí, porque a euforia também é um tipo de paixão. Estou muito entusiasmado, muito movido, que coisa maravilhosa. Então eu vou, não sei o que, vou entregar minha vida, vou partir em missão para distante, para longe, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Bom, obviamente que a gente não pode condenar as paixões nos movem também, né? Acho que eu disse isso na formação sobre as paixões nos movem também, eu tenho que canalizá-las e colocá-las em confronto com o racional, ou seja, como uma reflexão ponderada, certo? Então, assim, eu quero partir em missão, quero para a África, ir para a África, mas eu não tenho saúde, né? Eu não tenho saúde, eu não consigo viver em certas condições de calor, no clima muito diferente daquele que eu conheço. Enfim, então, racionalmente, eu tenho uma paixão, um desejo muito grande, mas racionalmente eu vejo que eu não posso. Então, o discernimento tenta equilibrar tudo isso, né? E aí termos paz, porque a empolgação de uma paixão pode ser bonita, mas pode me trazer uma agitação, uma perturbação, uma inquietação e que não é e que indicam provavelmente que não seja o caminho a ser seguido ou a ser abraçado. Então, fundamental que a gente viva a liberdade, né? Adquirir uma liberdade de viver sob o olhar de Deus, né? E com isso a gente vai poder tomar decisões, né? Um elemento que eu coloquei, que é importante a gente recordar também, é que está ligado também à questão do discernimento, é que esse caminho justamente não se faz de modo isolado. Assim como a liberdade não é algo que se vive de modo isolado, fechada em si mesma, né? Eu fechado em mim mesmo decido e tomo as minhas decisões. A liberdade sempre está em relação com o outro. As minhas decisões também na vida, sobretudo em relação a uma vocação para a vida, elas precisam ser pautadas por um diálogo sincero com alguém ou com algumas pessoas, né? O cuidado de não multiplicar também as nossas referências é importante, porque pode acontecer aí um curto-circuito de ideias, né, que talvez não ajudem. Então, é importante a gente ter esse diálogo, né? Isso vai ser um diretor espiritual ou, né, um acompanhamento na própria comunidade ou uma pessoa responsável pelo caminho de discernimento vocacional. Então, esse diálogo é fundamental. Às vezes, uma boa amizade também, uma boa amizade espiritual, uma boa amizade no seio da igreja é fundamental também para a gente dialogar, para nos ajudar a ver, olha isso aqui, olha aquilo, você está empolgado, mas ou empolgada, será que é isso mesmo, né? Então, esse diálogo para que a liberdade seja vivida de forma relacional é importantíssimo para nós, né? E isso está dentro de um processo de discernimento. Não se faz um processo de discernimento sozinho, né? Normalmente esse discernimento vai sendo confirmado, vai sendo provado, né? É importantíssimo que a gente perceba isso, né? Uma outra questão, volto em alguns elementos lá atrás, que eu estou vendo aqui no texto, essa liberdade em relação às coisas. Eu dizia logo no início do texto também, né, que a ideia de liberdade não significa se desvencilhar o máximo possível das coisas para eu me sentir livre. Porém, por outro lado, é verdade que nossa perspectiva cristã nos chama a esse despojamento, né? Agora, um despojamento não para não fazer nada, como diz um autor que é muito trabalhado aqui no Brasil, o Viktor Frankl, que é fundador da assim conhecida e chamada, divulgada aqui no Brasil, não sei se circula em outros países da América Latina, é possível, a logoterapia. O Viktor Frankl, ele recorda que a liberdade não é a liberdade de, quer dizer, eu estou livre disso ou daquilo. É a liberdade para realizar as coisas, para se comprometer. Eu gosto sempre de recordar algo que me foi ensinado na teologia,
em estudos sobre a palavra de Deus, que o povo foi liberto ou libertado da escravidão. Nós costumamos dizer, o povo foi libertado, não é? Saiu da escravidão. Mas alguns exegetas vão dizer, da escravidão para o serviço, não para qualquer liberdade. É muito interessante. O povo saiu da escravidão para o serviço. Olha que interessante, porque de verdade, de fato, a liberdade é comprometimento sempre, não é ausência de ações ou de... É claro, eu dizia ao início, né, que nós temos esse sentimento de liberdade, né, quando estamos de férias, quando vamos para uma montanha, quando vamos fazer um passeio, parece que estamos livres das amarras, dos pesos, né, dos compromissos que nós temos, e de fato estamos, né, mas a liberdade é liberdade de alguma coisa, né? Desculpa, é para alguma coisa, não é liberdade de, é para alguma coisa. Mesmo quando eu vou caminhar, que eu vou passear, eu tenho que ter uma meta, né? Porque se eu não tenho uma meta, eu me perco, né? E posso acabar morrendo, até mesmo no meio da natureza, né? Não posso ficar, por exemplo, por mais que seja muito agradável, né? O dia inteiro na piscina, né, de férias, boiando, maravilhoso, né, sentimento de liberdade, vou acabar torrando no sol, desidratando. Então, ou seja, a minha liberdade tem que estar ali também comprometida. Bom, eu vou ficar, eu tenho metas, né? Vou ficar um certo tempo, vou passear um certo tempo, não aguento andar mais do que isso, tenho que ter cuidado porque eu não conheço aquele caminho. Então, tudo é colocado em questão, né? Então, essa liberdade para o serviço, uma liberdade para o serviço. E, justamente, pensar nesse serviço do cotidiano. Eu aqui tomei essa passagem, né, de Jesus, né, nos convidei a recordar essa passagem em que Jesus afirma, fiel no pouco, fiel no muito, né? Referência de Lucas 16:10. Justamente no nosso dia a dia, fazer bem as coisas até o fim, dizia o meu reitor, assim que eu entrei no seminário, dizia, olha, façam bem as coisas, faça bem até o fim. Dizia isso aqui há poucos dias para um sobrinho, trabalhando comigo manualmente algumas coisas, faça bem, perceba, né? Veja se está bem feito. É claro, temos as nossas limitações também, então o modo como a gente vê as coisas, um ponto de vista que não é o mesmo, o conhecimento também técnico que não é o mesmo, então a gente vai fazer dentro das nossas limitações. Mas aquilo que está ao nosso alcance, fazê-lo bem. Sermos fiel no pouco, né? Servindo a Deus, né? Servindo ao próximo, servindo essa unidade, essa harmonia em nós mesmos, servindo à natureza, né? O cuidado que Deus nos pede para termos, coloca em nossas mãos a boa administração dos bens criados, para que de fato a gente possa perceber, mas o que eu posso ainda fazer? Né? E vou terminar com lembrando essa passagem de Santa Teresinha, do Menino Jesus, de como ela, na sua liberdade sob o olhar de Deus, dizia, no fundo, né, gostaria de ser tantas coisas, e no fundo nós somos assim, né, gostaríamos de ser tantas coisas, de sermos missionários, de realizarmos uma bela missão como missionários, enfim, aqueles que partem a países distantes, né? Ela coloca esse leque de possibilidades, e nós também, inclusive, em relação ao próprio matrimônio, ter filhos e construir algo, né? Por sinal, faço um parênteses aqui, é bom que a gente lembre que no discernimento vocacional para uma vida consagrada, o matrimônio tem um discernimento, mas é um discernimento que nos convida a pensar que o matrimônio é um chamado vocacional cristão, mas todos nós nascemos feitos para o matrimônio. Isso é importantíssimo, né? Então, o discernimento que se faz no matrimônio é para entender o quanto ele tem um chamado
sobrenatural e não somente o chamado ou não somente a sua inclinação natural que todos nós temos. Todos nós fomos criados para a união, né? Somos feitos para isso, somos diferentes, homens e mulheres diferentes para isso, né? Bom, não vou entrar no debate das tendências da homossexualidade, porque é um assunto um pouco mais complexo, mas no fundo até as pessoas homossexuais têm inclinação para a união, embora com essa dificuldade da orientação, da tendência homossexual. Então, todos nós somos feitos para a união, não é? Psicologicamente, anatomicamente, né? Geneticamente, isso espiritualmente até, vai dizer Edith Stein, né? Que a diferença sexual já estaria na nossa alma, né? É uma afirmação dela que a igreja não adota, mas uma afirmação forte, importante de ser considerada também. Então, é importante que a gente perceba isso, essa liberdade, esse desejo de fazer tantas coisas por amor a Deus. Por amor a Deus, ao próximo, né? A nós mesmos no sentido de crescimento, mas não por apego a certas paixões, a certos desejos. Eu falava aquela liberdade, né? De se sentir amado por Deus. No fundo, todos nós buscamos sermos amados, né? E nos sentirmos amados. Isso é muito importante, né? Temos que trabalhar por isso, isso é fundamental, né? O ser humano não vive sem amor, diz São João Paulo II, né? O ser humano não vive sem amor, diz João Paulo II, na sua primeira encíclica do seu pontificado, né? Ele não sabe viver sem amor, ele busca o amor. E nós buscamos o amor, né? Que é atenção, cuidado, reciprocidade, né? Claro, passa também, os aspectos sentimentais estão envolvidos. Então, ter essa liberdade para se dizer, não, eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu posso, porque sou livre diante de Deus. Mas sempre pensando assim, mas na base, o que eu estou fazendo, né? Seguindo a Deus, segundo o seu chamado, segundo os seus mandamentos, segundo a sua vontade. Não procurando a vaidade, não procurando me enaltecer, aparecer, né? Enfim, usar de uma vocação para sei lá o quê. Então, vamos pedir essa graça a nosso Senhor, né, para termos essa liberdade de ouvir a sua voz e realmente discernir isso com outros, que talvez Deus me chame, Ele dá indícios, eu posso responder sim em liberdade, não por medo, mas por uma profunda liberdade, porque já faço a sua vontade no dia a dia, então dou um passo a mais, fazendo a sua vontade, num chamado, o que é possível, né, com a graça dele. Mas ele me dá a liberdade de dizer não também, né? Peçamos essa graça a Deus para que Ele nos ensine a fazer um caminho cada vez maior de liberdade, né, com Ele. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero que essa nossa caminhada tenha de fato ajudado a todos, a todas a poderem aprofundar essa temática da liberdade. Um grande abraço.